Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Em algumas semanas tem saído aí na terça e na sexta-feira também, então fiquem ligados. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito, mas muito especial. Ele é montanhista profissional, referência no montanhismo sul-americano com mais de 25 anos de montanhismo. Apaixonado pelo Brasil e tem como grande paixão o montanhismo na Cordilheira dos Andes, onde já realizou mais de 2.000 treques e travessias, mais de 200 cumes e com certeza uma volta no planeta a pé. Chileno de nascimento e brasileiro de coração, radicado no Brasil, tem como missão entender e motivar pessoas para alcançar os objetivos, uma marca registrada de sua liderança. Ele possui os principais cumes da América e também realizou cumes em montanhas em outros países que estão na Cordilheira dos Andes, Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Foi um dos pioneiros a realizar corridas de aventura no Brasil e na Cordilheira dos Andes. Seja bem-vindo, Fred Duclerc. Isso, Fred Duclerc. Tudo bem, Zulu? Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar com pessoas que falam das paixões nossas, né? Montanhas, corridas, esporte. Esporte é vida, né? Esporte é saúde. Movimento prolonga a vida, né? Então, é um prazerzaço estar aqui. O prazer é todo meu e muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Você é uma grande referência, eu acompanho há muito tempo, a gente tem vários amigos em comuns. E, quando você comentou lá no episódio, eu acho que do José Virgínio, ou do Togumi, eu não me lembro, eu falei, vou fazer um convite, né? Vai que o não já tem. E aí você falou, vamos embora, estou pronto. Foi uma alegria muito grande, muito obrigado. Você é de um mundo que a gente também é apaixonado. Mas eu queria que você falasse, assim, para o nosso público, você trabalha com montanhismo, expedição. O que seria uma expedição? Legal, legal. Eu sempre digo que eu trabalho com sonho de pessoas, né? Eu gosto de pessoas. Meu principal objetivo é motivá-las, né? É ajudar a realizar os sonhos. Através de quê? Através de idas para as montanhas, né? E ali vem a tua pergunta. Através de quê? Através de uma expedição. Né? Uma expedição, assim, vamos dizer, é uma... Coloquialmente, a gente chama aqui de excursão quando a gente vai fazer algo em grupo, né? Uma expedição um pouquinho além disso, né? Porque a gente tem um planejamento, tem uma logística, tem todo um cuidado, né? Tem um plano A, B, a gente inventa o C se precisar, né? Para quê? Para possibilitar pessoas irem para as montanhas. Às vezes a gente fica 2, 3, 4, 5, 10 dias, 15 dias, 20 dias em montanha, subindo e descendo, né? Aí, claro, o tamanho da expedição é o período que você vai estar na montanha, se é de poucos dias ou muitos dias, conforme o teu objetivo. Mas eu poderia tranquilamente dizer assim, expedição é uma ida para a montanha organizada, planejada em grupo, de uma maneira bem simplista. Legal. Já que você respondeu isso, e quem pode fazer isso? Eu acho que assim, de forma geral, todo mundo pode, né? Pra você ter uma ideia, Zulu, eu viajo com pessoas, já levei adolescente de 13 anos para um cume de 6.000, no Equador, por exemplo, né? Já levei com 13 anos também, 12, 13 anos, para a última ilha aqui da América do Sul, que está a 800 quilômetros da Antártida, que é Navarino. Ou seja, num clima inóspito, num clima onde a gente encontra nevasca, fortes ventos, cruzar rio gelado. Já fiz com um garoto de 12 anos, também o gelo continental, que são dias todos em glaciar,
né? Ou seja, e já andei com pessoas de 68 anos, 200 quilômetros, na Cordilheira Guayguas, no Peru, ou seja, em Torres del Paine também, ou seja, não tem limite de idade. O que tem assim, é a tua vontade de querer fazer e, claro, você se preparar para ela. A partir do momento que você aceita um desafio, né, uma empreitada, você tem que ter ciência de que você tem limites e que você precisa respeitar esses limites e que você precisa conhecer esses limites. Para quê? Para tornar viável o teu desejo. Se você não tem condições, o que você faz? De maneira inteligente, você se prepara. Você nunca aceita uma empreitada onde você está com um pensamento não adequado ao lugar, né? Eu estava conversando com você fora do ar, né? A gente falava, hoje em dia as pessoas superestimam demais as suas condições, subestimam demais os lugares, né? Isso é uma falha às vezes por muita vontade de que você querer realizar algum desafio, alguma empreitada. Mas tranquilamente eu digo para você, se prepare, estude o lugar que você vá, né? Vá ao médico sempre, né? Veja a sua condição física, a sua condição de saúde mesmo, né? Um bom coração, uma boa articulação. E olha, um bom preparo físico sempre, de bom para cima, nunca de bom para baixo. Eu dei uma olhada no seu currículo e vi várias montanhas, né? E talvez como eu, as pessoas também tenham sempre o desejo daquela mais bela, daquela mais alta, é o que dá mais vontade de fazer. Não pode começar por aí, né? Eu acho que assim, ó, eu encaminho muitos brasileiros para alta montanha, sabe? Para média e alta montanha, né? Eu realizo curso de técnicas invernais, né? No Brasil a gente não tem neve, mas a gente é fascinado por neve, quer ter esse contato e a gente merece ter esse contato, né? E o lugar mais próximo são os Andes, né? Eu sempre digo assim, se você quer iniciar em alta montanha, antes de iniciar em alta montanha, pratique muito onde? No lugar que você mora, onde que é? No Brasil, né? Então faça todas as principais. Nós temos montanhas e travessias maravilhosas aqui no Brasil, né? Você vai para Mantiqueira, que é a Cordilheira Verde, nossa Cordilheira Verde, apaixonante, né? Uma vez eu estava dando uma palestra no Chile e eu falava, todo mundo fala, não, porque temos a cordilheira aqui, a cordilheira ali, e eu falei, não, nós também temos a cordilheira, nós temos a nossa Cordilheira Verde no Brasil, que é a extensão toda da Mantiqueira, né? Então, se você já anda na região que você conhece, vai para Mantiqueira, já fez Serra Fina, Serra dos Oros, Marins de Itaguaré, agora criei um novo roteiro que se chama Serras de Minas, que é uma junção de 5 serras, né, na região de Lavras. Você faz as clássicas, perfeito. Você sabe montar barraca? Perfeito. Qual o próximo passo? Bom, eu vou para a média montanha. Aí, como que eu faço para ir para a média montanha? Vai para montanha de 3.000, 4.000 metros, né? Vai para lugares assim. Tem uma experiência em Campo Nevado. Isso é muito legal, porque vai enriquecendo a tua cultura de montanha. Então, quando você vai quebrar os 5, 5,5, que já eu considero alta montanha, apesar que a partir dos 3,5, 3,5 a 4 já é alta montanha, porque a gente já está em altitude. A partir dos 3.000, Zulu, a gente já sente a oxigenação diferente, o corpo reage diferente, né? Então a gente sente a altitude. Então quebrar o primeiro que eu aconselho, quebre primeiro os 5.000, né? Depois vá para uns 5, repita uns 5,5, depois vá para uns 6, né? E não pule essa etapa. Por quê? Você está trazendo uma memória para o teu cérebro adequada de que você já esteve em altitudes. E quando você esteve na altitude certa, quando você vai numa empreitada muito maior que 6.000, 6,5, 6.800, 7.000, quase 7.000, como é a Concagua, teu cérebro já está adaptado, teu corpo está adaptado. E uma outra coisa, viu, Zulu? Condicionamento físico, vou voltar a repetir, sempre é obrigação tua. De bom para cima. Não tem essa de, não, agora eu quero ir, não fiz nada durante o ano e do nada eu quero fazer uma empreitada difícil. Não, é bom você se preparar, ter as articulações boas, né? E sempre tá vendo isso, né? Hoje em dia não dá mais para levantar a mão e fazer uma caminhada, por exemplo, ou uma subida numa montanha. Não. Hoje você tem suplementação muito boa, né? Que te ajuda. E suplemento é alimento encapsulado, né? Para quê? Que te ajuda a manter a energia, te ajuda a recuperar a musculatura, né? Te dá mais energia para fazer a manutenção para você conseguir a meta e o desafio que você deseja, né? Então, respondendo, comece sempre por baixo, né?
conheça a sua região, saiba montar a sua barraca, conheça os equipamentos todos, quebre os 5.000, quebre os 5,5, vá para uns 6.000, depois repita uns 6,5 e depois, por que não, uns 7.000 e por que não depois, né, montanhas mais altas como na Cordilheira do Himalaia, né, que estão acima dos 7. Legal. Você falou sobre a barraca, mas eu queria saber quais são os outros equipamentos e acessórios de segurança necessários para iniciar. Olha, na verdade nós temos um leque de equipamentos, né? Iniciar um trekking, vamos dizer assim. As coisas básicas, uma boa mochila. E uma boa mochila é aquela que não te deixa na mão. Existem várias. Eu, por exemplo, uso o Deuter. Eu uso o Deuter há muitos anos. Né? Nunca me deixou na mão. Eu já larguei minha mochila de 10 metros para baixo. Rolou 10 metros para baixo, estava inteira. Né? Agora, equipamentos de segurança são relativos dependendo da empreitada que você vai fazer. Se você vai para uma travessia, vou citar um exemplo, que vai exigir corda, aprenda a dominar uma corda. Né? Saiba fazer uma ancoragem. Né? Se não tem corda, sempre um par de bastões. Sabe? Além de uma mochila, um par de bastões e uma ótima bota. Ótima bota é aquela que não te deixa na mão, volto a dizer. Né? Eu uso botas Columbia, mas já usei várias outras. E de diversas modalidades, porque tem a bota que é adequada para um trekking, né? Um hiking, que é uma caminhada rápida. Né? Um hiking você usa uma bota midi, que proteja seu tornozelo, ela pode ser mais flexível, quase que um tênis, né? Mas não é um tênis, né? Ajuda a não torcer. E uma um pouco mais técnica, a gente chama de progressão, né? Já é um solado mais duro, aí é para empreitados de 3.000, 3,5, 4.000, né? Agora, acima dos 4,5, aí aconselho uma bota dupla, dependendo do lugar e da montanha. Mas assim, artefatos de segurança, né? Sempre ter o kit de primeiros socorros. Tenha noção do que você pode ter. Quando você vai para uma empreitada, você tem que prever o quê? O que pode acontecer? Bom, eu posso torcer meu pé, certo? E se eu posso torcer meu pé, o que eu levo? Né? Outra coisa, um item hoje fundamental, hoje a gente tem rastreadores. Né? E rastreadores são fundamentais porque eles rastreiam teus passos. Né? Um GPS. O GPS é fundamental. Hoje você não precisa gastar muito dinheiro para ter um GPS. Hoje os relógios, os multiesportivos, né? Eu uso um Coros, mas tem outras marcas. E se ele tem um bom GPS, você está ótimo. Se tem um GPS de mão, não tem problema. Leva ele. É bom conhecer carta? Sempre. Porque você sabe se direcionar. Né? E sabe ler o ambiente onde você está. Né? Então, assim, os itens de segurança dependem da empreitada que você vai fazer. Se eu vou para uma alta montanha, aí sim, tem outros, além dos que eu citei, você pode levar cadeirinha, você pode levar mosquetões, você pode levar pinos, você pode levar fitas, algumas cordas, tipos de cordas, também tem alguns tipos de cordas, né? Umas mais flexíveis, outras menos. Ou seja, capacete fundamental se você vai, por exemplo, para uma escalada, né? Uma escalada em rocha, fundamental ter um capacete. Uma progressão em glaciar, fundamental capacete, bastões, piolê, sabe? Então, assim, outros itens que eu também considero de segurança, boas luvas sempre. Né? Você vai para uma alta montanha, você tem que no mínimo ter um trio, ou seja, um liner, uma outra camada e uma quase que miton, né? Que miton é uma bem grande que você coloca por cima das outras, inclusive. Para quê? Para não congelar, porque congelamento é uma coisa séria, né? E não precisa estar em alta montanha, você pode estar hipotérmico, por exemplo, numa empreitada no Brasil, né? É comum você ter, por exemplo, na Serra Fina, pessoas despreparadas indo para lá, e não viram nem o clima, não viram qual era a previsão do tempo. De repente o tempo virou e choveu. Né? E não levou o equipamento adequado, não levou um anorak, né? Um impermeável, para quê? Para se proteger. Não levou um casaco térmico, né? Vamos chamar um fleece, uma segunda camada, para quê? Para manter o calor. Você pode estar molhado, mas ele mantém o teu calor. Você tendo esses conhecimentos dos itens de segurança, a tua caminhada sem dúvida é mais segura, né? Mas assim, em termos de segurança, você precisa se aprofundar sempre, né? E aí é o que eu vou voltar a falar. Depende muito do lugar que você vai. Escolheu uma boa caminhada de um dia, quais os itens de segurança que eu vou levar?
de um fim de semana, de uma empreitada de 3, 4 dias, ou de alta montanha. Aí difere um pouco aí de cada empreitada, né? Nós estamos falando aí, Fred, mais de 25 anos de experiência. Eu fico imaginando ali em meados de 1998, 97 e hoje 2023. Mudou muito. Mudou. Você diz em relação a quê? A mim, ao mercado, Ao ao mercado, mundo. à segurança, aos acessórios. Mudou. Nossa, mudou. Olha, já em 2000 já tinham coisas boas, né? Mas eu acho que de 2000 para cá, 20 e poucos anos, a gente ganhou muita tecnologia, sabe? E tecnologia em tudo, tecnologia em tecidos. Hoje eu vou para alta montanha e levo um casaco, né? Como, por exemplo, eu uso o da Columbia, tem um Omni Heat, né? Tem vários tipos, tem o dourado, tem o prateado. Aí, independente disso, ele conserva teu calor e é uma camada fina. Antigamente a gente usava casacos mais grossos. Você pode perceber os plumas e hoje em dia. Eles são mais finos, né? Os pontos de costura são mais próximos, né? E antigamente não. Eram enormes, né? Para poder conservar e atingir um calor. Hoje você encontra um bom calçado com uma boa tecnologia em qualquer lugar, assim, com diversas marcas boas, sabe? Então, os tecidos, né, os sistemas dry, né, hoje são tecidos inteligentes, né? Hoje você tem um underwear que ele pode te ajudar a conservar o calor, respirar, né, e te manter uma temperatura agradável, adequada ao teu movimento. Em 2000 ainda tinha muita coisa de algodão, né? E algodão você não usa, por exemplo, em esportes como o trekking, como o montanismo e até como nas corridas, né? Porque ele esfria rápido, né? E não só isso, né? Por uma questão até higiênica, né? Então, assim, de maneira geral, a gente tem hoje GPS. Você tem um GPS. Eu tinha em 2000 um GPS que era um quadrado desse tamanho. E era novidade. Hoje em dia você tem GPS. Aqui, ó. Eu tenho aqui. Ele aqui me diz, Fred, hoje você não treinou. Isto aqui me diz, Fred, você treinou demais. Fred, tá vindo uma tempestade. Fred, faltam uns X quilômetros para terminar. Ou seja, isso é um auxiliar contigo. Além do teu conhecimento próprio de 20 e poucos anos, você se cerca de situações que te garantem uma aventura mais segura, né? Hoje, quando você procura um bom profissional, Zulu, você não procura só porque ele sabe te levar e te trazer, né? E o mercado, às vezes, ele coloca muito de maneira errada. A pessoa te pergunta preço. Exatamente. Eu tenho respondido para algumas pessoas que preço não entrega a qualidade do meu trabalho, meu conhecimento, né? E não que o meu seja melhor ou pior. É simplesmente assim, que eu acho que assim, você não vai no médico somente pelo preço. Você não vai num dentista somente pelo preço. Você quer saber se ele é, além de ter um bom investimento, se ele é um bom profissional. Por exemplo, se acontece algum problema sério na montanha, como que você sai dela? Como que esse profissional tira você? Qual é o nível de experiência que esse profissional tem para te levar, te trazer em segurança? E se acontece alguma coisa, qual é o plano A, plano B, que ele pode até inventar na hora e te trazer em segurança de novo? Ou dentro das condições possíveis, ele gerenciar e administrar. E melhor ainda, Zulu, qual o nível psicológico dessa pessoa? Né? Hoje você tem um bom profissional com um equilíbrio psicológico fundamental, de ele saber se impor na hora que precisa e na hora que ele precisa manter a calma, né? Afinal, um líder de uma expedição, um líder de qualquer situação, eu acho que tem que ter um equilíbrio ali para poder gerenciar conflitos, né? E saber agrupar e saber motivar, mesmo em situações adversas, né? Então, assim, em 25 anos mudou muita coisa e para melhor, eu acho. Algumas coisas, sim, muito para melhor, principalmente em termos de equipamento e tecnologia para o esporte. E, de certa forma, essa tecnologia, ela trouxe mais segurança, mas também não te deixou acomodado. Isso fez com que você usasse tudo isso ao seu favor para que os seus clientes tenham sempre uma trilha segura, né? Porque você acabou de falar que as pessoas procuram muitas vezes o preço,
mas não sabe o valor agregado que tem ali. Então, tudo isso conta quando você vai escolher um profissional, vai fazer uma expedição. Isso é muito importante falar, né, Fred? Porque, pelo menos aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento, algumas pessoas, às vezes, vai ali no Marins uma vez e ela já, segunda vez, já volta como guia. E ela acha que ela é guia. E aí o Fred cobra R$ 500 para levar o Zulu, o cara cobra 150. E eu acho que eu estou seguro com 150. A gente precisa entender que não funciona dessa maneira a montanha. A montanha ela é segura, né? Desde que você esteja com as pessoas certas. Sim, eu acho, sabe o que eu acho, Zulu? Você tem toda a razão em tudo que você falou, os pontos que você colocou. A gente tem que ter consciência, assim, para quem está me ouvindo aqui, né? A gente vive num país continental, muito grande. Nós não temos montanhas acima dos 3.000. Né? Mas temos boas montanhas, temos uma natureza incrível, lindíssima, né? De norte a sul, leste a oeste, né? Existem pessoas que conhecem os lugares, porém não têm outros conhecimentos mais profissionais, vamos chamar assim, né? Que seriam o quê? Seriam situações, né? Seriam competências, né? Acho que essa é a palavra adequada. Competências que você precisa ter para você poder entrar no lugar e sair de um lugar de maneira segura, né? O nosso mercado é um mercado primário, está crescendo, muito diferente de alguns lugares como Chile, Argentina, até o Peru. Você sabia que o Peru recebe 5 vezes mais turistas que o Brasil inteiro? Nossa. 5 vezes, em um país pequeno. Mas por quê? Porque ele entende que o turismo e o turismo de aventura, assim como o Chile cresceu muito nos últimos anos, 5 ou 6 vezes seguidos, como o melhor destino de aventura, né? Ou seja, isso não é à toa, porque existe um trabalho sendo feito, né? Quando o país enxerga que ele através do esporte, ele não só pode gerar saúde, mas pode gerar rentabilidade através do PIB, né? O que acontece com isso, Zulu? A gente tem que ser mais profissional. O nosso nível profissional, de maneira geral, na média, dos nossos guias, e que o guia que está me ouvindo aqui, espero que concorde comigo, ele ainda está um nível abaixo da média, sabe? Ele não é extremamente profissional. Hoje, um bom profissional de montanha, você não tem escolas que te formam assim. Você não tem um curso. A não ser que você conviva com um bom guia e algumas escolas internacionais, né? Eu indico algumas. Eu, por exemplo, dou alguns cursos aqui e devo começar a dar curso para futuros guias também. Por quê? Percebendo que existe essa falta de visão. Porque não é somente saber levar e trazer. É saber como lidar com essa pessoa, a psique dessa pessoa, entender o perfil dela rapidamente, né? E saber se ela é adequada, se ela tem o perfil adequado para ir para uma empreitada, né? Que ela quer ir, por exemplo, a uma Serra Fina, ou uma Serra dos Órgãos, um Marins Taguaré, ou até numa Ilha Grande, onde está exposto a calor. Como lidar com essa pessoa, né? Como você lidar com uma atitude de hipotermia, né? Ou ao contrário, um excesso de calor, né? Ou seja, então, quais equipamentos você orienta, né? Então, o nível profissional nosso está muito adequado ao grau de exigência do nosso consumidor também, né? Assim, é óbvio que isso é relativo e proporcional a cada um ali, porque tem pessoas que procuram você porque elas sabem quem você é, sabem que você é um bom profissional, sabem que você vai levar para 7.000, 6.000, 5.000, ou numa travessia, numa Ilha Grande, você vai voltar com ele na boa. Ele vai cansar com você, né? E tudo mais, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver a cultura do consumidor mais, a palavra não é profissional, mais maduro, né? De exigir por que você procura um bom treinador de corrida? Bom, primeiro porque você quer aprender a correr. E tem a forma correta de correr, né? E para esse profissional te orientar, olha, você não está ainda em forma, você não está bem, você precisa mudar o passo, você precisa, né? Ou seja, precisa ter um tênis adequado, e não é qualquer tênis que serve, é a mesma coisa no montanismo,
Né? Então, isso eu considero assim, relativo, é um reflexo da maturidade do nosso mercado. Evoluiu demais, eu acho que nós temos boas marcas, né? Temos um país continental lindo, dá para praticar todos os esportes, e aí depende, eu acho que da gente, o grau de exigência individual ali. Ouvindo você, eu fiquei aqui pensando, você, essas décadas todas na montanha, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Você acha que falta uma renovação para ter mais profissionais qualificados nesse nível de exigência que tem que ter seriedade dentro da montanha? Sim, com certeza. Aliás, é uma pergunta muito boa. É uma boa oportunidade de responder isso. Acho que começa esse grau de exigência, sabe de quem primeiro? Primeiro, acho que do próprio consumidor que consome natureza e aventura, turismo de aventura, vamos chamar. Né? Eu te pergunto agora, me fala 10 profissionais tops do mercado que não deixam nenhuma dúvida sobre seu conhecimento. Você vai citar e talvez não chegue nem aos 10. Isso não quer dizer que não tenha bons profissionais. Tem bons profissionais. O consumidor, sabendo exigir isso, eu acho que o mercado vai ter que se profissionalizar. Nós não temos um mercado profissionalizante, né? Assim, tão forte assim. Por isso que a gente apela a bons cursos, com bons guias, com bons profissionais que a gente tem no Brasil, ou aqui na Bolívia mesmo, na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Peru, né? Mas eu acho que isso vai melhorar, eu acho que com o tempo isso melhora. Ainda não estamos num bom estágio, digamos, ainda é imaturo. O nosso mercado considera uma criança ainda andando, né? Mas eu acho que a gente pode evoluir bastante, sim. Mais uma vez, eu vou voltar lá no seu início. E o Brasil, olhando para os outros países da América do Sul, está um pouquinho atrás. Mas você tem toda uma experiência aí de mais de 25 anos. Você acha que, falando de todas as modalidades dentro da montanha, o Brasil vai conseguir popularizar isso? Eu sou otimista nisso. Eu acho que assim, a gente... Pelo nível de multiplicação que está existindo... vou te dar um dado. O Brasil é o que mais teve crescimento vamos chamar de heavy user, de pessoas que usam, pessoas que praticam o trail. É um dos países que mais cresceu no mundo. Isso é fantástico. Né? Eu diria para você no trekking também. Então eu acho que sim, eu acho que no futuro sim. Eu acho que o fato dos outros países ao redor aqui na América do Sul, perto dos Andes, terem essa condição, é porque tá grudado aí na montanha, né? Tá grudado e nós, por exemplo, eu estou em São Paulo agora. Qual a montanha mais próxima nossa? A Serra da Cantareira aqui, né? Tem o Pico do Jaraguá, mas não são montanhas que a gente diga, putz, eu vou subir, vou descer. Você está em Santiago, você consegue ir para o Plomo a 4,5 ou 5,5 no Plomo e se bobear, voltar no mesmo dia. Né? Você pode ir até a pré-cordilheira, você vai no San Ramon, que está 3,700, né? Aliás, 2,700, você sobe no mesmo dia e desce. E com ele nevado, né? No inverno. Ou seja, tem gente que sobe, vai até Vargem Nevado e desce de bike pelo mesmo dia. Né? A gente assim. Então isso é porque esses países estão bem mais próximos, eu acho. A natureza está próxima. A gente tem uma rica natureza. Acho que a gente tem todas as condições sim de multiplicar isso. Acho que nós temos vontade. Eu acho que o brasileiro, isso ele tem demais. Vontade ele tem. Às vezes, menos mal, talvez não tão profissional assim, mas tem vontade. Eu acho que assim, os números dizem aí, o maior crescimento mundial de pessoas praticando trail é no Brasil. O lance não é a prática, o lance é estou praticando adequadamente, esse é o próximo passo. Né? A mesma coisa o trekking, a mesma coisa o montanismo. E aí eu acho que um papel meu, um papel, sei lá, seu, um papel dos profissionais que fazem isso, né? A gente multiplicar isso, tornar massivo, tornar popular, tornar acessível, né? Eu gosto muito dessa palavra, acessível e democrático, né? Eu acho que assim, o esporte de maneira geral, quanto mais democrático, melhor, né? Por exemplo, a gente não pode ter taxações de equipamentos, de vestuário, ou calçado, ou qualquer equipamento de montanha, como se fosse moda e chegou no Brasil vale o dobro. Não pode. Senão eu não incentivo o esporte, senão fica só elitizado.
né? Eu preciso de ele um esporte democrático, o trekking de maneira democrática. O trail, idem. Né? Hoje, um bom tênis hoje está quase que nem o preço de uma bota. R$1.000. A gente pode chutar assim, um bom ou até mais, entendeu? Mas você encontra bons calçados, boas botas em torno dessa faixa. Só que a gente sabe que metade disso, uma boa parte é imposto disso, né? E essa pergunta eu fiz algumas vezes, né, aqui Na Montanha, sobre se a corrida de montanha é um esporte democrático, né? E as respostas, elas... é sim, porque qualquer pessoa pode ir para a montanha, ela vai lá e vai na montanha. Mas, na verdade, depois eu comecei a pensar que eu estava formulando a pergunta de uma maneira um pouco equivocada. Não é só a questão de ser democrático, nós estamos falando também de popularizar. E o que é popularizar? É você dar acesso aos equipamentos, como você acabou de falar. Não adianta a marca vir para cá e custar 2 ou 3 vezes mais. O esporte não vai ser democrático porque eu não vou ter acesso aos equipamentos. E para a prática da atividade, há necessidade desses acessórios de segurança para que eu possa fazer da forma correta, né? Então, quando eu falo, a corrida de montanha ela é democrática, vai popularizar, a gente pensa sempre na questão dos equipamentos, do preço do tênis, do anorak, da mochila, né, da suplementação, de todas essas coisas que a gente sabe que a taxação não é algo barato, né, não é pouco, e deixa de incentivar a prática esportiva, né, Fred? Sem dúvida, eu acho que no trek e no montanismo, de maneira geral, a acessibilidade ela está disponível. O problema não é esse. É torná-lo popular, mas acessível nos equipamentos, né? Eu acho que a estrutura, né? A conjuntura, né? Você acessar um bom parque. O problema não é pagar um bom parque. O problema é ter uma condição adequada para o acesso, né? Outra coisa, eu ter acesso mais fácil a equipamentos, né? Isso sem dúvida. Eu não sei se é democrático. Eu acho que ele ainda não é democrático como deveria, né? Mas ele é acessível, né? Agora, acessível em que todo mundo pode praticar? Pode. Todo mundo tem condições de fazer? Não sei. Por uma questão biológica, física e também estrutural, que aí no caso é financeiro, né? Porque hoje você pega uma bota é em torno de R$1.500, uma boa bota mesmo. Até mais. Você pegar uma bota de transição, vai lá para R$2.000, R$3.000, né? Uma boa mochila, R$3.000. Você pegar uma mochila top. Você encontra por menos? Encontra. Aí depende. Mesmo assim é caro, né? Para nossa realidade. Então, assim... não é... Eu não acho que ele é tão democrático assim como se diz por aí, não. Eu também. Agora, democrático tem vários ângulos, né? Tem não somente o estrutural, mas tem as classes, né? Ele é acessível a todas as classes? Aí fica para você responder. Não sei. Eu tenho a minha opinião, acho que não, né? Então, assim... É legal essa pergunta. Acho que na minha resposta, ele não é democrático como deveria. E a gente, Fred, a gente bateu um papo ali antes de começar sobre essa renovação, replicar a informação, cuidar da natureza, ter responsabilidade, ter ética. E a gente sabe que para passar por tudo isso, a gente precisa desse apoio, né? Desse apoio governamental, porque a gente precisa incentivar as outras pessoas. E um dia eu falei para uma pessoa, a maioria dos corredores, boa parte dos corredores que eu conheço, que são top, ele não tem condições de pagar R$800 numa inscrição. Olha só como você vê. Eu acho que assim, nós temos um leque de grandes esportistas no Brasil e a maioria tira leite de pedra. Isso eu posso te falar. Não somente na corrida, né? Eu acho que assim, tem bons profissionais, bons escaladores, bons montanistas, alguns com pouco acesso a algumas coisas, né? Eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a gente não pode ficar esperando que um governo ajude. Porque nenhum governo tem essa visão esportiva. Ele não consegue enxergar que o esporte pode dar, a não ser o futebol, só enxergam esse futebol. O futebol é um esporte maravilhoso, mas não só.
né? Por isso que o Peru recebe 5 vezes mais turistas do que o Brasil. Imagina, o nosso país é absurdamente lindo. Temos Amazônia, temos vários biomas, mas tem o sul, tem a Mantiqueira, nossas praias, temos o Cerrado, né? Ou seja, imagina quantos destinos a gente poderia estar tendo visita e deixando dinheiro, PIB, como o Chile. O Chile criou um projeto, já é antigo, na verdade, eu acompanho de perto, porque a maioria são colegas meus, e juntaram vários parques. E eles chamam Rutas de la Patagônia, de los Parques de la Patagônia. Então ele sai, Patagônia, se eu considerar a Patagônia, abaixo de Pucón, já começa a Patagônia Norte, lá para baixo, né? Vai até lá, até Navarino, que já é Cabo Hornos quase lá, entendeu? Então, assim, e eles foram juntando parques dentro de um projeto. Agora o projeto avançou porque agora eles querem juntar junto com os parques argentinos. Olha como é a visão, né? Aqui tem um grande projeto maravilhoso, que é o de trilhas, né? Que é muito legal, que junta várias trilhas, que marca algumas trilhas. Isso é um projeto maravilhoso, que torna acessível, né? Agora, acessibilidade é uma parte só. A outra parte é eu me preparar, que é a parte pessoal, né? Eu tenho que estar preparado para isso, né? Mas voltando à tua pergunta, né, o que você falou de excepcionais corredores que não conseguem pagar R$800, é muito triste isso, é muito chato. Eu acho uma pena e é verdade. A realidade nossa ela é ainda em construção, eu diria. Né? Mas eu acho que a gente melhora isso com o tempo. Eu acho que a gente... É um papel meu, é um papel seu, Zulu, é um papel do podcast, é um papel dos grandes esportistas do país. A gente multiplicar isso, tornar acessível, sabe? Alguém que te procura, alguém que te liga e fala, pô, Fred, eu quero falar com você, posso te perguntar isso? Pode. Né? Estar acessível à massa, estar acessível às crianças. Eu, por exemplo, dou palestras para empresa, dou palestras corporativas, dou para universidade e escolas. Eu não cobro de escola, eu não cobro de universidade nenhuma. Né? Agora, de empresa é outro foco, é treinamento, né? É meu trabalho. Né? O meu trabalho para essas pessoas no ensino, eu quero que seja de graça. Faço clínicas de graça, numa boa, porque eu sei, porque eu fui impactado por isso quando criança também. Né? Eu ia para a escola, te contei, eu ia acampar com a escola. Então eu cresci sabendo que montar uma barraca, se chover, se não sei o quê, se tiver frio, se nevar, tá ótimo, faz parte, né? Não tem problema nenhum. Hoje em dia a gente deixa as crianças em casa, né? Por uma questão de segurança, por proteção, por uma série de fatores. Mas a gente esquece uma parte. Essa criança precisa pisar no chão também. A articulação do pé precisa estar bem construído para um dia que ele virar um corredor, né? Porque hoje você... rapidamente você olha uma pessoa e você vê se ela treina, se ela não treina, se ela tem uma estrutura mecânica, biomecânica alinhada para correr ou não, né? Por quê? Porque vive muito em casa, vive no sofá. Treinar, quem vai treinar todo dia? É só uma pergunta simples. Meu preparador fala, a gente conversa isso. Para ele é assim, é preguiça, o ser humano é preguiçoso. É preguiçoso, de verdade, né? Andar 400 quilômetros para subir uma montanha, fácil. Eu vou fácil, eu vou com amor e paixão. Mas tem algumas pessoas que não, entendeu? Então, assim, Olha, esse papo é amplo, viu, Zulu? Ele é grande, viu? Além de um debate, viu? O Fred, eles falam assim, você vai andar 400, 500 quilômetros para subir uma montanha e ainda paga por isso. Ainda paga por isso. Esse é o que eu escuto. Esse é um bom reflexo do nível profissional que nós temos, né? Por que eu pago um bom treinador, às vezes? Eu quero evoluir na corrida. Eu quero poder competir, eu quero somar pontos para estar no Mundial de Trail. Eu quero ser chamado. Por que eu não posso sonhar com isso? Por que uma criança não pode sonhar um dia ser, né, uma Fernanda Maciel, uma Nini Oliveira, né? Ou os grandes que a gente conhece que, todos têm direito. Um Togumi, né? Que você estava falando outro dia, que eu fiz um comentário. Sou fã do Togumi, a gente conversa, teve um papo, fez um podcast no Reset Humano incrível. Eu escutei. Né? E é um papo, você vê que é um papo livre, não é um papo... Esses profissionais, um dia foram crianças. Eu, quando era criança, eu olhava, a minha mãe me chamava lá em Santiago, no Chile, e falava, filho, vem para dentro.
Eu estava lá olhando a montanha, eu falei, um dia eu vou subir, um dia eu vou subir, um dia eu vou subir, um dia eu vou subir. E um dia eu subi. Né? E eu tinha pais que me criaram no sim, não me criaram no não. Eu acho que isso é uma coisa importante, que os grandes esportistas nascem desde criança. A gente não pode perder esse sonho, esse jeito de sonhar e desejar, né? Que começa na infância. Chega adolescente, tem que continuar sonhando. Adulto também, por muito difícil que esteja. Né? Isso movimenta massas, movimenta coisas. Né? É exatamente esse ponto, Fred. Por isso que o Brasil ele se tornou o país do futebol, né? Porque desde pequeno o menino pega a bola, chuta dentro de casa, no quintal, na rua. E culturalmente, se a gente vai para outras modalidades, a gente já não vê isso, né? E aí, se não tem essa prática, não tem como você popularizar, não tem como você ter um crescimento. Você que nasceu no pé da montanha, né? É diferente. Você teve esse privilégio aí e não parou mais, né? Você sabe que você está falando isso? Eu estou adorando essa pergunta, ou essa informação, porque eu amo futebol. Eu joguei futebol um bom tempo na minha vida, mas sempre fiz também outros esportes, né? Eu jogava beisebol, aprendi a jogar beisebol, jogava com japoneses, né? Joguei rugby. Caramba. Né? Ou seja, e o montanismo também. Ou seja, dá para ser multiesportivo? Dá. Aliás, você que está me ouvindo aqui, está ouvindo esse papo aqui com o Zulu, se pergunta qual é o meu perfil esportivo. Eu tenho perfil para ser multiesportista? Talvez você tenha e não percebeu ainda. Né? Futebol é o primeiro passo para te caminhar para o esporte, mas não quer dizer que você não possa fazer outros esportes. Né? E é interessante quando eu falo que eu gosto de futebol para as pessoas que vão para a montanha, porque eles não acreditam. Né? E ela fala, cara, não acredito que você conhece. Pô, gosto sim. Já gostei mais, ultimamente ando meio desencantado, mas ou seja, você ser uma pessoa esportista, né, significa você praticar esportes, não somente um. Né? E você falou sobre as suas palestras, escola, universidade, empresas, né? Isso tem que acontecer cada vez mais, né, Fred? Não só com você, mas com outros profissionais, justamente para disseminar a modalidade, né? Porque o contato com a natureza é algo fenomenal. Começou a pandemia e aí nós ficamos lá totalmente enclausurados, né? Cara, o dia que eu cheguei na montanha, parecia que eu estava preso uns 20 anos. Aí, quando eu vi aquela montanha, aquela natureza, parecia algo de outro mundo. Então, esse contato, né? A gente fala que é um perrengue, mas é um perrengue bom, porque quando a gente chega lá no topo, tem todo um visual, tem toda uma brisa, tem todo um contato, e isso faz muito bem para a nossa mente, né? Não somente para o corpo, porque a gente fala de preparação física, preparação mental, mas essa modalidade que a gente escolheu, que é montanha, é maravilhosa, né? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, eu sempre falo que eu tenho um sonho, assim, eu tenho um sonho que todas as escolas ensinem, não sei como chamar, mas uma atividade esportiva na natureza, sabe? Que tenha aulas de camping, que tenha aulas de trekking, que tenha aula de bike, que tenha aula... Porque hoje em dia tem crianças que não sabem nem andar de bike. É verdade. E isso é uma pena. E que tenha, dentro desse sonho, eu tenho que toda a cidade tem um evento sobre esportes e natureza. Tenho o desejo que multiplica... Tenho vários simpósios, vários seminários, né, sobre esportes, mas na natureza. Por quê? Você sabe uma coisa? Por que a gente é tão apaixonado por natureza, Zulu? Não é somente porque a gente sobe e aí tem um desafio, tem uma montanha, não. Porque a natureza nos equilibra, nos conecta. E nos conecta com o quê? Com ela primeiro, por quê? Porque eu sou natureza. Eu não sou outra coisa além de natureza. Né? Então, isso me equilibra e eu volto melhor. Eu lembro, eu trabalhei no mundo corporativo há alguns anos, fui diretor de marketing de algumas empresas, e, cara, eu voltava da montanha totalmente zen e equilibrado. E meus pares estavam alucinados em plena segunda-feira, ia ter um infarte. Eu não. Eu estava equilibrado, eu estava centrado. Eu chegava com minha mochila de montanha,
Meu carro todo sujo, porque estava de barro, de montanha, né? Meu relógio de montanha, né? Meus pais usavam outros relógios, claro. Mas, cara, a diferença era brutal. E por quê? A natureza sempre me fez um bom executivo. E hoje eu continuo sendo um bom executivo aonde? Hoje eu trabalho com pessoas. Eu trabalho com sonho de pessoas. Não deixei de ser um grande executivo. E hoje em dia é mais difícil, porque você trabalhar com sonho de pessoas na natureza, Zulu, você sabe, na Secó, você sabe o que eu estou falando. É outra, cada um uma forma de pensar. E agrupar aquilo dentro de uma direção, né, exige muita coisa. E a natureza, acho que aí ela ajuda. Então, quando ela nos conecta, né, e o que eu falo, que estava falando, precisamos de muitos meetings, muitos simpósios, muitos seminários, precisamos de todo montanhista dar uma palestra. Sabe o que seria legal? Quem está ouvindo aqui é corredor, é montanhista. Pô, por que você não faz um bate-papo, tua coletividade, com teus amigos, com teu... E fala sobre esporte, fala sobre esporte que você gosta, ou convida, chama. Você sabe que eu me lembrei de um caso? Eu tinha acabado de chegar numa empresa uma vez e mandei um e-mail para 100 pessoas, convidando para ir para um trekking de fim de semana. Não era nem feriado, fim de semana. Cara, ninguém me respondeu. Caramba. Né? Mas assim, tô citando essa história para ser engraçada, porque, na verdade, a gente precisa estimular isso, né? E como eu te falei, quem está ouvindo a gente aqui, pô, chama o pessoal, estimula, falando, pô, vamos caminhar, vamos fazer isso, vamos para uma montanha, vamos fazer isso aqui, né? Sei lá, os diversos, né? Tem um pedal, tem uma corrida, tem um rafting. Cara, fazer um rafting é maravilhoso, né? Então, assim, espero que em breve a gente consiga multiplicar isso muito mais. Mas uma coisa eu sei, é a responsabilidade de todo profissional de aventura, de natureza, de esporte junto à natureza, promover o esporte, promover e multiplicar o esporte. Legal. O papo tá sensacional. O que é mais legal é que a gente sempre... Eu crio uma pauta, né, para conversar com o convidado, para a gente não ficar totalmente solto, mas o papo tá rolando tão bem, tão bom, que a gente não entrou em nada. A gente está aqui numa resenha bem gostosa, porque o Fred tem uma experiência, já subiu com água mais de 11 vezes, né? Isso. E é o quintal dele, então se você tem aí um sonho, um desejo de fazer uma expedição, é um profissional muito qualificado, muito competente, né? Quem é do meio aí conhece. Algumas pessoas eu tinha comentado que você estaria aqui hoje, falou, pô, o Fred, esse cara é fera, esse cara, ele é filho da montanha. Então isso é muito legal quando a gente escuta, né, as pessoas reconhecer o trabalho do outro, né? Sim, você sabe que assim, o reconhecimento é legal, mas eu acho que o que mais me vai e desce é poder ter contato com as pessoas, muito mais das coisas que eu fiz, sabe? Muito mais do que ter atingido vários cumes, várias coisas. Me satisfaz demais poder interagir com pessoas. Eu aprendo o tempo inteiro, cara. Com crianças, com gente iniciando. Me motiva quando alguém me liga, olha, eu adoraria fazer isso, mas não sei como. Não é? Eu falo, pô, isso me motiva. Eu falo, pô, mas te motiva? Motiva. Motiva porque você vê que, putz, é vida. E eu sei que a natureza provoca em você, né? Provoca muita vida, né? Minha mãe sempre disse, às vezes, moleque, há que buscar lá a vida. Nós temos que buscar a vida o tempo inteiro. E buscar aquilo que te faz melhor e bem, sem dúvida, né? Então, é gostoso ouvir o reconhecimento das pessoas, mas eu vou te falar mais. O que me satisfaz, assim, é saber que as pessoas querem criar sua história. Eu dei uma palestra recentemente sobre o Why Eu Acho o Mundo Terra e eu falava uma coisa, né? Eu até comentei contigo. Você precisa questionar seus ídolos. Mas independente de questionar seus ídolos, você precisa absorver o que seus ídolos têm de melhor para você. Mas faz a tua história pessoal. Passa pela terra, né? E marca a tua passagem. Não simplesmente passa por ela. Né? Me incomoda demais ver pessoas que só acordam, dormem e, cara, o dia passou e, tipo, não aconteceu nada, cara. Não é possível, meu. Ser humano,
O ser humano é um ser pensante. O ser humano nasceu num lugar maravilhoso. A gente está numa nave, cara. Nosso planeta está rodando, cara. Eu estou falando com você, ele está rodando. Né? Eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Eu preciso que as pessoas, né, multiplicar o esporte de natureza, para mim é uma coisa maravilhosa. Né? Eu quero que o ser humano, eu sinto isso, eu falo isso para as pessoas que viajam comigo. Meu, multiplica isso, faz isso, né? Cria a tua história, cria a tua identidade, né? Porque é fundamental isso. Né? E o movimento, né? Você se movimentar é uma coisa impressionante. Eu falo que a preguiça, ela te leva para mais preguiça. Se você ficar no sofá sentado, você vai ficar muito sentado no sofá, comendo, bebendo e ali assistindo. Mas quando você sai para fazer o movimento, Fred, é uma coisa impressionante. Eu comparo, eu falo, cara, eu estou viciado, porque eu moro perto do Pico do Jaraguá. Tá. E eu vou todos os dias. Hoje eu não consegui ir e eu fiquei meio pirado. Né? Você fica naquela, fala, cara, se eu não consegui ir hoje, caramba. Por quê? Dá um vício, dá uma coisa gostosa você querer estar em contato, mesmo ir lá fazer uma caminhada, não precisa correr. Eu falo que você não precisa todo dia correr, mas você estando em movimento, você estimula o seu corpo e isso faz tão bem para a mente, faz tão bem para o seu físico, né? Isso que as pessoas precisam entender, né? Que o ser humano não nasceu para ficar sentado. Jamais. O ser humano povoou o planeta a pé, né, Zulu? Ou seja, movimento é saúde. E preguiça, sabe o que te leva? Te leva para a morte. Saiu uma pesquisa essa semana, uma matéria que falava... Semana passada, aliás. Que falava assim... pessoas que têm uma estrutura muscular, né, da cintura para baixo, a partir de uma certa idade, né, sei lá, depois dos 60... ela tem uma boa chance de viver mais. Pessoas que têm uma estrutura muscular baixa, não adequada, a chance de viver menos é muito grande. Era em torno de 30%. É muita coisa. Muita coisa. Né? Então não dá para você ficar parado, né? Não dá para você ser preguiçoso. Né? Essa semana eu falava para o meu preparador, cara, eu falei, você me inspira demais, cara. Pô, mas eu te inspiro, cara, você me inspira, porque olhar para você todo dia, eu treino todo dia, só não treino no domingo às vezes, né? Cara, lembra que eu tenho que acordar e fazer alguma coisa. Eu não tenho uma vez que eu não me arrependa, aliás, eu não me arrependo de ir na academia. Eu sinto falta, quando eu não vou treinar, eu sinto muita falta. Por quê? Meu preparo hoje, todo o meu preparo físico, condicionamento, de treino, é por 2 motivos, subir montanha e longevidade. E em consequência, naturalmente, vem saúde, né? Eu vou fazer essa pergunta no próximo episódio, mas eu quero que você deixe aí as suas redes sociais, fale dos seus apoiadores. No próximo episódio essa vai ser a primeira pergunta, como que é a sua preparação física para subir a montanha? Maravilha, vou deixar minhas redes sociais. No Instagram sou Fred Duclerc Expedição, né? Expedicão, né? Você me acha fácil. Aliás, coloca meu nome no Google, você vai achar tudo. Fred, com 2 Ds, um Y, Duclerc, né? Duclerc. Você vai achar muita coisa. Tô no LinkedIn, né? Também tô no Facebook, né? E meu site é fredduclerc.com.br. Mas, qualquer dúvida, digita meu nome no Google, vai aparecer tudo. Faltou o podcast. O podcast, bom, já que você me permitiu. Na verdade, o projeto Reset Humano é um projeto muito amplo, né? O projeto é gigante. E tem o podcast, que tem uma biblioteca muito boa que você encontra no Spotify, em qualquer plataforma de áudio, que é o podcast Reset Humano. Você vai se encantar, também tem algo muito a ver com o que você faz aqui. Pode acessar, é muito legal. Eu não conhecia o Fred e eu sempre gosto do assunto de montanha, né? E aí eu coloquei no Spotify lá, montanha. Aí apareceu o seu podcast. Eu comecei a ouvir ali vários episódios. Aí depois vi Togumi, vi várias pessoas, a Nini, várias pessoas ali que são conhecidas do mundo da corrida, né? Então, muito legal. Pode acessar lá, pessoal, que vocês vão gostar. Diferente do Na Montanha, lá tem uma musiquinha bacana de início, cara, tem toda uma produção. Eu falei para ele, ó, você vai no Na Montanha, mas não tem música, hein? Você sabe que isso é um vício, assim. Eu trabalhei em rádio, né? Na época de faculdade, fiz um período, tinha uma amiga trabalhar na Rádio Gazeta, ela me convidou. E era uma das coisas que eu amo rádio, eu acho demais, incrível. E o Reset Humano, de alguma maneira, me trouxe essa lembrança gostosa, sabe?
E essa coisa da música, exatamente pela época da rádio. Muito legal, muito legal. Faltou você falar dos seus apoiadores. Olha, sou muito grato assim no meu trabalho, né? Eu tenho apoiadores que acreditam no meu trabalho, confiam no meu conhecimento, me apoiam já há muito tempo, né? Uma delas é a Deuter, né? A Deuter, a Aztec, a Seattle Summit, a Camelback, Columbia para mim é uma paixão, eu fui atleta de várias marcas, mas vou ser bem sincero para você, atualmente Columbia para mim não existe, virou meio paixão eterna, assim, tudo, a história, a origem, tudo, sabe? E isso me encanta. Tem a Dr. Shape, né, que é de suplementação, como eu disse, hoje em dia não dá mais para sair andando nem correndo, sim, você saber usar algumas coisas a seu favor, e uma delas é alimento encapsulado, que é a suplementação, que é a Dr. Shape, né? Tem a Chorus, né? Chorus são relógios de multi-GPS, né, esportivos, muito bons, Muito bom. Bateria excepcional, né? Deixa eu ver aqui, não estou esquecendo da Spot, não posso esquecer, porque a Spot me acompanha assim em tudo que é montanha, sempre tem um rastreador para me comunicar. Eu uso o Spot X, que me comunica com você, Zulu, como se estivesse no WhatsApp. Caramba. Vai pro satélite e vai para você falando, Zulu, tô aqui na Montanha X, tá tudo bem, tá ótimo. Você pode acompanhar também por uma tela em computador, etc. Né? Então, deixa eu ver se eu não estou esquecendo. Mundo Terra, falou? Mundo Terra é meu parceiro de 20 anos, que o Mundo Terra já é incorporado, né? Já é incorporado no meu dia a dia. O Guto vai ficar bravo, hein? Imagina, Mundo Terra tá no meu dia a dia, galera maravilhosa, tenho orgulho de conviver com eles há 20 anos, para você ter uma ideia. Você esteve lá recente fazendo uma palestra que eu vi. Vou fazer uma próxima sobre técnicas invernais. Né? É interessante porque o brasileiro gosta de neve, mas ele conhece muito pouco neve. Né? E eu vou dar um curso, talvez em setembro, meados de setembro, onde eu vou ensinar técnicas de como lidar com neve. Como, por exemplo, você sabe fazer um abrigo se precisar num campo nevado? Caramba. Então, você vai nesse curso eu acabo ensinando isso. Acabo ensinando ancoragem, autodetenção, identificar a fisiologia de nivologia, né? Que a gente chama, né? Por onde eu passo, onde está melhor para passar e tudo mais. Ou seja, é um outro tipo de conhecimento que a gente não está acostumado aqui ainda, né? É uma complexidade, hein? Sim. Por isso que precisa de profissionais qualificados, justamente para você não ficar numa saia justa, né? Porque teve um pessoal aí que passou maus bocados no Marins. Você nem me fala, essa história Aliás, essa é uma história bem... É uma história bem interessante, sem polêmica nenhuma. Eu acho é que aí se misturam as coisas, né? Porque uma coisa é quem pratica trekking, outra coisa é quem não pratica, outra coisa é que vai por outro tipo de crença, né? Mas, olha, uma coisa eu te digo, estar cercado sempre dos melhores profissionais que possam te garantir aprendizado, né? E possam te garantir segurança, sempre melhor. Legal. Pessoal, então é isso aí. Quero agradecer vocês. A gente volta no próximo episódio. Valeu e até a próxima. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R Ar-Condicionado para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Plint oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes e acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. E agora, experimente as nossas empanadas, assadas, feitas com ingredientes frescos e selecionados, cuidadosamente para garantir uma experiência gastronômica única. Com uma massa crocante e o recheio suculento, nossas empanadas são perfeitas para qualquer hora do dia. Sinta o verdadeiro sabor da Argentina em cada pedaço e apaixone-se por nossas deliciosas empanadas assadas.
Patagônia, Espírito Patagônia aí, pessoal. Valeu, um abraço.